Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá, bem-vindos ao nosso curso Introdução à Literatura da Guiana Francesa, Histórias, Gêneros e Temas. O assunto de hoje é a animalidade. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão de como é visto os animais na literatura da Guiana Francesa. Para começar, eu vou me servir de um ensaio crítico lançado em 2016 da Maria Esther Maciel, que se chama Literatura e Animalidade. Ela vai lançar várias luzes sobre como a literatura e a questão da representação do animal, mas também da voz do animal, aparece nos escritos literários, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que toda tentativa de representar o animal escapa à tentativa humana de apreendê-lo, né? Ou até mesmo a uma predominância da ausência de linguagem desse animal, porque a gente não sabe realmente como ele se comunica, como ele realmente se impõe na literatura ou na forma humana, numa linguagem que não é comum a nós, seres humanos, né? Então, falar sobre o animal ou assumir uma personalidade de animal, de alguma forma tem um gesto aí, ou de espelhamento do humano com o animal, ou de identificação com ele. Quando a gente fala de literatura, a gente está sempre colocando essa sondagem dos comportamentos dos animais, dos traços constitutivos dos bichos, né, do vínculo afetivo que nós fazemos com esses bichos, e a gente tenta antropoformizar esses animais e convertê-los em metáforas humanas. É essa prática que vai ser nomeada atualmente como zooliteratura. Se a gente pensar sobre a história dos animais na literatura, a gente vai recorrer à antiguidade e vai ver que desde Esopo, nas fábulas moralizantes, já se utilizava a antropoformização dos animais, né? E isso vai ser muito mais claro, né, quando a gente vê a história dos animais, um livro do Aristóteles, né, que é o primeiro compêndio científico literário sobre o reino zoológico, em que nós vamos ter uma pesquisa, um esforço taxonômico e uma imaginação criadora por trás desse livro. Na Idade Média, a gente vai se lembrar, né, se vocês pensarem aí, por exemplo, no Harry Potter, que remete muito à Idade Média, a gente vai se lembrar dos catálogos descritivos de animais reais e fantásticos, né, conhecidos como bestiários. Né? E o bestiário nada mais é do que um livro ilustrado, pseudocientífico, com um caráter edificante, composto de descrições de animais reais ou fantásticos. Né? Vocês se lembram como isso acontece lá nas historinhas de animais fantásticos, de bruxas, né, como o do Harry Potter. Então isso realmente existiu na Idade Média, o famoso livro Bestiário. Outro relato que nós vamos ter que envolve os animais são os relatos dos viajantes. Né? Nos relatos dos viajantes a gente tem vários catálogos que são híbridos, né, com seres prodigiosos, né? E muitas vezes esses viajantes que estão descobrindo a Nova América, o Novo Mundo, eles atravessam essa experiência do assombro de descobrir um animal que eles não conheciam antes. E diante dessa diferença, né, diante dessa alteridade radical, que é conhecer esses animais exóticos, né, eles vão desafiar a taxonomia que até então não existia. Porque a cada novo animal, uma nova taxonomia, um novo significado é dado para uma descoberta sobre um comportamento, sobre um tipo de manifestação animalesca. Né? Hoje em dia também existem os bestiários modernos e contemporâneos, né? Que cada tradição tem, né? E que os animais nunca se deixaram de se inscrever dentro dessas narrativas que a gente conta a cada dia, a cada momento, para as nossas crianças, para os nossos filhos. No imaginário folclórico, né, se a gente pensar no Brasil aqui, quantas vezes a gente cantou boi, boi, boi da cara preta, justamente por isso, por esse imaginário animal está envolvido aí nessas questões literárias, tanto orais quanto escritas, né? O Borges, né, o Luiz Borges, ele vai escrever um livro em 1957 que se chama Manual da Zoologia Fantástica, em que ele vai dizer que existe zoologia dos sonhos e zoologia da realidade. Ou seja, uma literatura em que a gente está imaginando esses animais fantásticos e uma literatura em que a gente está realmente
descrevendo a representação dos animais tal qual a gente vê na rua. E a literatura, ela vai ser por excelência esse espaço ficcional em que a gente vai praticar essas duas coisas, tanto dos animais fantásticos, daquilo que a gente ainda não conhece, mas que é animalesco, está ligado ao mundo animalesco, quanto desses animais reais, em que a gente vai descrever os afetos que nós temos por eles, ou então como eles reagem a cada observação que é feita pelo ser humano. Essa escrita literária sobre os animais, na realidade, é uma tentativa de compreender esses animais, porque os animais não falam. A gente não consegue entrar na cabeça desses animais e perceber como eles percebem o mundo, como eles veem o ser humano, né? O máximo que a gente pode extrair é justamente essa observação de como ele se comporta e de como é esse mundo e essa humanidade em que o animal faz parte. E aí é uma coisa bem interessante, né? Porque esse mundo animal e esse mundo humano, a gente vai estar sempre comparando na literatura. Mas cabe ainda essa complexidade que, por enquanto, só a literatura tem trazido, que é de tentar observar o mundo pelo viés do animal, pelo viés do personagem animal, né? Isso vai ser tão bem colocado em 1999 pelo Derrida em um livrinho que ele chama, um livrinho não, né? Um livrão que ele chama O Animal que Logo Eu Sou, L'Animal Donc Je Suis, em que ele vai desconstruir essa ideia de que o animal não tem inteligência, de que o animal não conhece o mundo, de que o animal não vê o mundo. Inclusive ele vai dizer que que é muito, vamos dizer assim, que é muito limitador você dizer o animal, sendo que na realidade nós temos os animais que são diferentes em vários reinos, que são diferentes em várias categorias, aquático, terrestre, né? Então é muito difícil. O ser humano, a gente já está trabalhando com essa questão da interseccionalidade, né? Então essa questão que o Derrida coloca de os animais serem múltiplos é justamente uma questão também que interroga o fato dos animais não terem uma linguagem. E a gente sabe que cada reino animal tem as suas próprias linguagens, cada animais que constituem esses reinos animais tem as suas próprias linguagens. E aí quando a gente vai para a literatura, a gente percebe que existe pelo menos duas formas que a gente pode ver os animais na literatura. Uma forma que a Maria Esther Maciel chama de teorema, ou seja, é uma forma que a gente está descrevendo os animais pela observação e analisando eles, e uma outra forma que seria o olhar do animal, que seria o ponto de vista desse animal. É por isso que alguns escritores vão dizer que os escritores, né, ensinam mais do que sabem, justamente porque a gente está querendo compreender essa outridade, essa alteridade dos animais. Interessante notar que junto com esse saber sobre a questão da animalidade, a gente tem contemporaneamente a etologia, que cresceu, né, e que desenvolveu vários saberes aí sobre o estudo da evolução dos comportamentos animais. Especialmente um livro recente do Dominique Lestelle, que vai falar sobre as origens animais da cultura. Nesse livro ele vai dizer o quanto que os animais têm saberes que muitas vezes nós não compreendemos, né? E aí a Maria Esther Maciel vai falar também que existem saberes animais, né? Só para citar alguns exemplos, o Dominique Lestelle, no livro dele, As Origens Animais da Cultura, ele vai falar que alguns animais apresentam vocalizações e distinções individuais, né, ou regionais, e que alguns gritos são diferenciados. Se a gente perceber mesmo os pássaros, né, quantos cantos de pássaros são diferenciados e que não são imitáveis por ser humano, né? Então a gente percebe esses saberes animais aí. Só que fica a questão, será que nós somos realmente tão desenvolvidos para compreender essa racionalidade outra que não é uma racionalidade humana? Né? Que realmente é estranho a nós? Se é que ela existe, e hoje em dia nós nos colocamos essa questão, e a literatura vem trazer essa questão dentro do imaginário, né? Será que realmente a gente está chamando o outro de outro porque a gente não compreende esse outro, não compreende a racionalidade desse outro, que é o animal, que não é moralizante, como a gente tem na nossa concepção humana, né? Então fica esse questionamento aí. E quando a gente vai falar de animalidade na questão da Guiana Francesa, logo uma das questões que saltam aos nossos olhos é a questão da oralitura, né? Na oralitura da Guiana Francesa, a gente já percebe esses animais que são misturados entre o humano e o animalesco. Não sei se vocês se recordam, mas, por exemplo,
a Diablesse. A Diablesse é uma mulher bonita, com pés de cavalo, que tem medo de fumaça, que perseguem os homens, né? E que quando ela está quase beijando esses homens, ela desaparece com um riso, como se fosse um riso de cavalo, né? Se a gente pensar nos contos também, nas lendas da Guiana Francesa, a gente percebe o tanto que o Alfred e o Auguste Saint-Quentin, eles imitaram as fábulas do La Fontaine, trazendo para a cultura guianense justamente essa adaptação para os animais da Amazônia, né? E se a gente chega daí dentro da questão do romance, um dos escritores mais conhecidos, e é o qual eu vou me prender agora nesse momento, é o René Marin, né? Não, as metáforas animalescas, as questões de representação dos animais, tudo isso está em vários autores da Guiana Francesa, assim como nos autores brasileiros. Porém, o René Marin me parece uma pessoa que mais estudou e que mais se apropriou dessas questões da animalidade na obra dele. E eu quero me situar agora um pouquinho nessa obra dele para falar para vocês sobre essas questões de animalidade na Guiana Francesa. O René Marin vai escrever, logo de início, ele vai escrever um livro chamado Batualá, né? Aqui eu tenho a minha versão antigazinha, né? O Batualá, que é de 1921, né? Tem aqui a versão antiga e tem uma versão contemporânea também, né, do Batualá. Esse romance Batualá, ele vai contar a história desse personagem que tem o nome Batualá, e que pertence a uma sociedade tribal africana, né? E que ele é responsável por organizar um ritual africano, e dentro desse ritual alguns personagens estão ali disputando entre si. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo na narrativa que tem a questão do colonial sendo envolvida, e uma das coisas mais interessantes da narrativa, que se passa dentro ali das savanas africanas, das florestas africanas, é justamente a presença dos animais. Esses animais dentro do Batualá são todos nomeados, né? São todos colocados ali como se fossem pessoas humanas, pessoas com algum certo afeto, justamente por terem essa nomeação. E aí dois desses animais depois vão ser desdobrados em outros dois romances do René Marin. O Dijumar, que essa que é a tradução mais antiga que nós temos aqui no Brasil, Dijumar, Cão Sem Sorte, e um outro romance dele vai ser o Mambalá, que é o elefante, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho uma versão que eu consegui nesses sebos aqui do Brasil, Mambalá, o elefante. O que acontece nesses dois romances, né? O Mambalá, na realidade, que é um livro que foi vendido, como vocês podem perceber aqui, grande, né, contando a história desse elefante, mas com figuras, né, com várias imagens que nós vamos perceber dentro do livro. Esse livro aqui, o Mambalá, ele constitui um verdadeiro bestiário, ou seja, ele traz umas características de ilustração, ele traz algumas questões pseudocientíficas, porque explica como vivem ali os elefantes na cultura africana, como é essa questão da sociedade dos elefantes, e traz esse caráter edificante e várias descrições sobre esses animais e sobre a realidade deles ali. É claro que tematicamente o livro vai trazer a questão da destruição das savanas, a caça aos animais na África, a extinção nos ambientes naturais, que a gente sabe, né, que o marfim é procurado graças ao osso do elefante. Então, tudo isso ali vai trazer dentro desse livro. Ele é um verdadeiro bestiário concebido desde aquela concepção medieval, como a gente já disse na primeira parte aqui da nossa aula. E um outro livro que vai ser chamado bastante atenção para nós vai ser o Dijumar, porque o Dijumar, o que acontece? Ele é a continuação do romance Batualá, ou melhor, ele é a recontagem do romance Batualá pelo viés do cão, do Batualá, que se chama Dijumar. E aí eu queria trazer algumas manifestações, alguns pensamentos, algumas reflexões a respeito desse romance. A primeira coisa é que o romance, né, o Dijumar, traz muitas descrições do meio natural, flora, fauna, fenômenos climáticos, né? Então tudo é muito bem descrito, né? Uma descrição, e aí eu trago para vocês que é uma descrição mais aurificada, ou seja, não é uma descrição de ver,
e de repente apareceu fulano de tal. Não, é uma descrição em que a chuva caía e você sentia o barulho do vento. Então é uma descrição que faz você imaginar sinestesicamente os barulhos que estão acontecendo ali nessa floresta, né? As relações entre o homem e a vida animal, tanto doméstica quanto selvagem, são apresentadas sem nenhum tipo de pudor e sem nenhum tipo de idealização no romance de Dumas. E uma das coisas que mais chama a atenção quando a gente está lendo é que nesse romance do Dumas, Cão Sem Sorte, o branco maltrata o negro e o negro maltrata os animais. Porém, os animais são bem tratados pelo branco e o negro é maltratado pelo negro, né? Então a gente tem aí algumas coisas que são ainda contemporâneas, né, que reverberizam até hoje. Uma das coisas mais interessantes que é trazido para nós, quando a gente está lendo, a gente tem o nosso olhar contemporâneo de cuidar do cachorrinho, de cuidar dos animais, sendo que o Dumas é um cachorro, né, um cão selvagem, né? Então tem esse ato, quando a gente percebe ali durante a leitura essa questão do Dumas sofrendo nas mãos do Batualá, né, porque nem sempre o Batualá é tão carinhoso com ele, a gente percebe o tanto que nós ainda temos essa visão urbana do cachorro doméstico, né, e não sabemos ainda essa visão do cachorro selvagem. E uma das coisas que mais aparece, que mais nos chama a atenção nesse romance é justamente a caracterização pelo nome de cada um dos animais. Então a pantera, que se chama Murru, o elefante se chama Mambalá, o gato se chama Pacá, a lontra que se chama Morungu e dentre outros, né? Todos esses animais são relembrados e retomados durante a narrativa pelo nome e não pelo substantivo que qualifica cada um desses animais no reino zoológico, né? Esses animais também são rememorados na narrativa pelas questões onomatopeicas, então aparecem muitos elementos de onomatopeia nesse romance. A distinção também do reino animal, que parece ser uma metamorfose, uma antropoformização nesse romance, entre a distinção de macho e fêmea, mas também de mulher e homem, né, que é trazido nesse romance, aparece pelo tratamento que é dado ao Dumas como um cão do sexo masculino, mas também a mãe dele, né, a Mimbé, que é uma cã, né, uma cadela aí do sexo feminino, fêmea, vamos dizer assim, né? O narrador, de certa forma, ele vai emprestar alguns sentimentos para os animais. A gente vai ver muita utilização do discurso indireto livre, sempre parecendo, e aí é uma coisa bem interessante, parece que é a voz do animal, mas não é bem a voz do animal, né? Então, sempre o narrador tentando imaginar essa outriedade, essa alteridade que seria aquele animal, que seria o Dumas, que seria a Mimbé dentro do romance. A voz do Dumas e a voz da Mimbé, a cadela, mãe do Dumas, parecem serem vozes silenciadas pela questão do narrador, né, justamente como a voz dos negros. A gente não vê muitos negros se manifestarem durante a narrativa. Os negros aqui, como eu digo, como personagens, né? E é interessante que a escolha desse personagem cão, né, para a narrativa por todas as representações que o cão tem universalmente, né? Mas também pelas representações que ele tem dentro do mundo selvagem. O cão é um cão de caça, um cão que faz companhia, um cão que traz proteção, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo aí essas questões de fragilidade do cão que também aparecem dentro da narrativa e que são fragilidades dos animais em geral, especialmente dos animais domésticos, né? Essa pena que nós trazemos, essa dó, né, que nós trazemos do cão quando ele está sofrendo ali na narrativa, vem muito desse nosso tratamento que nós damos para os animais hoje como quase seres humanos, né? Então, uma reflexão que é trazida, que emerge dessa narrativa é justamente essa questão de muitas vezes tratar melhor os animais que o próprio ser humano. Além disso, o romance traz uma questão do animismo, né? Ou seja, esses animais têm uma certa força espiritual, uma certa força selvagem de afeto e de espiritualidade que você muitas vezes não sabe de onde vem, né? Então, se vocês verem na narrativa vários momentos,
os cãezinhos vão trazer alegria, as galinhas vão estar trazendo ali a confusão, né? A cobra vai ter esse sentimento meio de inociva, de causar ali realmente um medo na floresta, né? Então essa essência espiritual vai estar presente também na narrativa conforme a gente vai lendo. E aí, para terminar a nossa aula, eu gostaria de ler um trecho bem interessante a respeito desse livro, né? Que é o trecho da descoberta de um dos irmãozinhos do Djimar que não vai sobreviver, mas que parece muito nos remeter a quando a gente é criança, que nós estamos descobrindo as coisas também, né? Então, vou pegar um trechinho aqui e ler para vocês. Diz bem assim: escorando-se contra o cesto, agita as patas com esforço, ergue-se até a beirada, procura equilibrar-se, balança e, sem saber como nem porquê, cai do outro lado sem se machucar. Agora, há caminho. Infelizmente, porém, ela ainda não sabe andar com segurança. Bate contra os balaios, embaraça-se nas redes, escorrega e rola e, degringolando, chega ao chão atordoada. Então descansa, recobre ânimo, sacode-se febrilmente, estira o pequeno focinho para a direita e para a esquerda, procurando cheirar e ver tudo que a cerca. Seu coraçãozinho bate precipitadamente, pois ela não chega a compreender onde se encontra, tão pequena e tão só diante desse desconhecido, sombrio aqui, iluminado lá fora. Por fim, retoma o caminho, engatinhando desajeitadamente. Seu corpo é gordo demais para pernas tão finas e frágeis. Ela vacila 1, 2, 3 vezes. Está aí a ponto de desanimar. Mas ali bem perto, ali, além da grande entrada da choça, aquela luz enorme. Novo esforço. Dá 7 ou 8 passos, espera e para esperar, sentar-se sobre o traseiro, as orelhas em pé, de curiosidade e desejo, os olhos transbordantes de um ingênuo e imenso deslumbramento. A língua pende-lhe para fora da rósea corola do focinho, o peito arqueja. Aquela luz. Os olhos fitos nela, alonga o pescoço, procura farejá-la e, de novo, a caminho. Alcança, enfim, um grande buraco que serve de porta da toca e passa além. Já do lado de fora, teria ido mesmo mais longe se o queimor do sol e o medo não o fizessem voltar. Volta. Irá regressar até o balaio? Terá coragem de levar mais longe a prodigiosa aventura? Inclina o pequeno focinho, oferecendo-lhe a claridade. Uma pata erguida, hesita. Decididamente, lá fora tudo é belo. De novo, ei-la fora. Acaba de descobrir um país verdadeiramente maravilhoso, onde tudo é colorido e gigantesco, cheio de ruídos estranhos e invisíveis. Vive e a vida inteira lhe pertence. Qualquer outro dia irá mais longe. Por hoje, basta. A luz ofusca e o calor a requeima. É preciso voltar. O balaio natal também é tão bom. Então aqui a gente vê, né, essa narrativa de um cãozinho que está saindo do seu balaio ali, do ninhozinho, onde ele está com a mãe dele, a mãe B, para descobrir o que tem lá fora da choça, né? Então, e isso parece muito, nos remete muito à questão da infância, né? O quanto que nós, quando pequenininhos, estamos ali descobrindo as coisas, vendo cada coisinha que acontece, o sol, o dia, os lugares, né? Então, tem realmente aí essa manifestação dos comportamentos animalescos que remetem ao ser humano, mas que também remete a um saber que é próprio da animalidade. Bem, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.